Certo, vamos lá. A gente aqui tem a função f de x, que é igual a x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 1. A primeira letra, né, letra A, ela está pedindo o domínio da nossa função. O domínio seria todos os valores de x que tornam essa função possível. Aqui a gente vê que não tem nenhum problema para qualquer valor que x assuma. A gente só precisa olhar essas questões de domínio se x estiver dentro de raízes, tá? Porque raiz quadrada ela tem sempre que ser maior ou igual a zero. Ou se o x estiver no denominador. Como o nosso x está sempre no numerador, então não tem nenhum problema. Então, nesse caso, o domínio da nossa função, o domínio da função, vai de menos infinito até menos infinito até mais infinito. Lembrando que esse intervalo aqui é aberto. E aí é que eu vou deixar onde você deveria ver se tem problema, né? Por exemplo, se aqui o x estiver no denominador, 1 sobre x. Então aqui você sabe que o x não pode assumir zero, porque não existe divisão por zero. Então nesse caso, a função só poderia assumir valores de x maiores do que zero. Outro caso muito comum que acontece é quando x está dentro da raiz. Alguma expressão de x está dentro da raiz. Mas se a gente pensar se só fosse x dentro da raiz, aí independe se ele está no numerador ou no denominador, a gente sabe que só existe raiz quadrada de números reais e positivos, tá? Se a gente não trabalhar com número complexo. Então, nesse caso aqui, os valores de x deveriam ser maiores ou iguais a zero. Tirando essas situações que são bem normais em questões de cálculo, a gente não se preocupa, principalmente nessa função que o x está todos os x estão no numerador, então não tem nenhum problema, tá certo? Então vamos lá para a letra B, que seria calcular os pontos de intersecção com os eixos. Intersecção com os eixos coordenados. Vamos começar pelo eixo y, que é bem mais fácil. Quando a função intercepta o eixo y, significa que o x é igual a zero. Então, vamos aqui, intersecção com o eixo y. Nesse caso, a gente já sabe de cara que o x é igual a zero. X igual a zero. Substituindo isso na função, o que é que vai dar? Vamos lá. F de x a gente sabe que é y, então vai ficar 0 ao cubo sobre 3 mais 5 vezes 0 ao quadrado sobre 2 mais 6 vezes 0 mais 1. Aí, resolvendo isso, a gente vê tranquilamente que o y é 1. Então, a interseção dessa função no eixo y se dá no ponto x igual a 0, y é igual a 1. Então, a gente guarda esse ponto, que ele vai ser muito útil quando a gente estiver calculando para fazer o nosso gráfico, que é na letra J, certo? Então, o segundo passo dessa letra B seria calcular a intersecção da nossa função no eixo x. E aí aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho intersecção no eixo x. Por que a gente tem que pensar um pouco mais? Porque, veja, quando a gente estuda polinômio, existem algumas regrinhas lá bem básicas de polinômio, que diz se a soma dos coeficientes for igual a zero, a raiz é 1, se os termos tiverem valores opostos é menos 1. Só que quando a gente olha para a nossa função, f de x, deixa eu colocar ela aqui de novo, f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 1, a gente não vê nenhuma raiz óbvia. E realmente não tem
assim, se a gente ficar chutando aqui, vai literalmente perder muito tempo, porque dificilmente a gente vai encontrar. Então, um dos métodos mais rápidos para a gente encontrar essa raiz é o chamado método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. Ele garante que a gente vai encontrar uma boa aproximação para a raiz, tá? De uma forma rápida, usando poucos passos. Então, vale a pena, de certa forma, até usá-lo, tá? E como é que a gente faz esse método de Newton-Raphson? O método de Newton-Raphson, a gente sempre vai calcular o valor de x seguinte, tá? Então, seria x de n mais 1, ou seja, o x do passo seguinte seria igual o x que a gente chutou do passo anterior, menos o valor da nossa função nesse ponto, f de xn, dividido pelo valor da derivada dessa nossa função no mesmo ponto. Tá? E nisso a gente vai fazer um processo iterativo. Eu vou te mandar uma planilha no Excel que já está tudo automatizado. Aí se tu quiser fazer tiver outra questão parecida e tal, quiser ver como é que funciona, é só mudar os valores, tá? Então, veja, para a gente começar, a gente tem que ter um xn, tá? Que é o primeiro chute da gente. Então, eu escolhi xn igual a 1, tá? Xn vai ser 1. Você pode escolher outro valor, dependendo do seu valor. Se você der um chute muito bom, você consegue convergir isso muito rápido, chegar logo no resultado da gente. Eu escolhi xn igual a 1. Eu usei uma tolerânciazinha, que eu vou chamar aqui de epsilon, de 10 a menos 2, 10 a menos 2, ou seja, o resultado tem que dar pelo menos 0,01, a diferença entre dois passos, tá? Tem que ser 0,01 pelo menos para isso aí dar certo. E a gente vai ter que calcular os f de x e a derivada dele. Então vamos embora. Depois eu vou mostrar como é que faz as contas. A gente, como quer achar a raiz, né? Então a gente tem que igualar f de x igual a zero. Então vai ficar f de xn, tá? f de xn igual a zero. Mas eu vou botar f de x só para não ficar muito grande. Então vai ficar x3 sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 1. Aí só para facilitar a nossa vida, se a gente tirar o mínimo aqui, dá 6, né? Então vai ficar 6 dividido por 3 dá 2 vezes x ao cubo. Dá 2, então vai ficar 2x ao cubo menos 3 vezes 5, 15, 15x ao quadrado mais 36x. Isso aqui vai ser... Eita, 36x, foi mal. 36x mais 6 igual a zero. Então, essa aqui vai ser a minha função que eu quero achar a raiz. Meu f de xn, quando a gente for substituir lá as coisas, vai ser esse valor aqui, 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x mais 6, que é equivalente a essa daqui, só tirando o mínimo. E a derivada dessa função, que a gente também precisa calcular, por conta daqui, tem que calcular a derivada desse ponto, por conta do denominador, vai ficar o seguinte: f' de xn vai ser igual. A derivada desse daqui fica com o expoente vem aqui para frente multiplicando, né? Então vai ficar 3 vezes 2, 6. E a gente tira 1 do expoente. Então vai ficar 6x ao quadrado. De novo, o expoente multiplica esse daqui, menos 15 vezes 2 dá menos 30. E a gente diminui 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Está aqui 1. E aqui o expoente é 1. 1 vezes 36, 36. E ali meu x que estava elevado a primeiro vai ficar elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. E aqui uma constante. A gente sabe que a derivada de uma constante ele fica zero, certo? Então, como a gente já definiu f de xn e f' de xn, a gente já pode usar o método de Newton. Tá? Então, só substituindo aqui para você ter uma noção de como vai ficar a sua fórmula para achar o xn mais 1, vai ficar xn mais 1 igual a xn menos. Em cima a gente coloca a nossa função, essa daqui, 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x mais 6. E embaixo vai ficar
a nossa derivada, 6x ao quadrado menos 30x mais 36. E é importante aqui que esse x é o xn, tá? É xn, é o x do passo anterior que a gente estava calculando, xn, 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 certo? Então, daqui a gente tem que se importar muito com isso e com essas definições que a gente teve. O passo inicial, que eu supus, foi 1, e a minha tolerância foi 0,01. Então, vamos fazer a conta. Quando a gente usa o método de Newton, é bem importante que a gente use uma tabelinha, porque facilita muito a conta da gente. Então, vai ficar assim. Essa tabelinha está no Excel que eu vou te mandar, e aí tu consegue acompanhar bem tranquilo. O que é que eu supus? Eu supus inicialmente que meu chute inicial era 1. Então, meu xn é 1. Deixa eu só copiar aqui a fórmula dele, que aí vai ficar bem tranquilo isso aqui. X de n mais 1 igual x de n menos f de xn dividido por f' de xn. Então, vamos lá. Eu chutei xn igual a 1, ou seja, daqui, já vem daqui. Esse é meu chute inicial, meu xn é 1. Então, primeiro eu calculo f de xn, que é com essa formulazinha aqui, f de xn, substituindo x igual a 1 aqui, vai ficar 2x ao cubo, menos 15x ao quadrado, mais 36x mais 6. Tá? Substitui x igual a 1 aqui, e encontrei 29. E aí eu também substituí x igual a 1 na derivada dela, que a gente viu na imagem passada, que era 6x ao quadrado, menos 30x, mais 36. Então, substituindo x igual a 1 na derivada, a gente acha 12. E aí a gente aplica aqui a fórmula de recorrência, né? A fórmula que a gente usa para ir para o próximo passo. Então, aqui eu coloquei esse 1. O 1 veio para cá. O 29 veio aqui para cima do numerador e o 12 veio para o denominador. Dessa forma, a gente achou um x de n mais 1, que é o próximo passo da gente, de menos 1,41, tá? E calcula logo o valor da função nesse ponto, substituindo aqui, normal, como a gente estava fazendo normal. E deu isso aqui, menos 80,79, ou seja, a gente ainda está muito longe do que seria a raiz da nossa função. E no próximo passo, a próxima coisa que a gente tem que calcular no Newton é quão longe a gente está do nosso passo inicial, ou seja, a diferença entre os valores de x. O x que eu calculei no outro passo foi de menos 1,41 e o x que eu tinha no começo foi 1. Então, fazendo menos 1,41 menos 1, aí, e tirando o módulo, a gente acha 2,41, ou seja, a gente está muito longe do normal, do que a gente deseja. E aí a gente vai para o próximo passo, lembrando que o xn do próximo passo é esse x de n mais 1 aqui. Ó. Esse cara aqui vem para cá. E aí a gente repete o mesmo processo. Pega o valor, substitui na função, que seria esse daqui, depois substitui na derivada e realiza essa conta. Lembrando que o xn vai ser esse carinha aqui. E aí a gente vai achar um novo xn mais 1, que nesse caso foi menos 0,38. Calcula de novo o f de xn, só para ter uma ideia, e tira a diferença entre os dois em módulo. Nesse caso, a gente já foi para 1,02. Já vê que cai muito rápido essa diferença no método de Newton, tá? De 2,41 já foi para 1,02, você já caiu pela metade. E agora, de novo, o que é que a gente vai fazer? Pegar o xn mais 1 desse passo, que é esse aqui, e ele vem para cá como xn. Dessa forma, a gente faz o mesmo processozinho. Vem menos 10, calcula o f de x, xn vai dar menos 10. F' de xn deu, nesse caso, 47. E calculo o x de n menos n mais 1. Usando essa formulazinha aqui do Newton. E aí deu menos 0,17. A gente calcula novamente o f de xn. A gente já veio daqui para cá já ficou bem mais perto de zero, que é o que a gente quer, que é a raiz. E daqui para cá ficou muito mais perto. A gente estava com menos 10, agora a gente está com menos 0,6 praticamente. E a diferença entre esses dois valores, o menos 0,17
menos 0,38 só foi de 0,21. Só que para a tolerância que a gente estava querendo, né? Tolerância que a gente queria, ou seja, essa diferença era que fosse pelo menos 0,01. Então a gente tem que ter isso na cabeça. É uma boa tolerância para uma questão assim. E aí, de novo, a gente vai pegar o x de n mais 1 e ele vai entrar como x de n no próximo passo. Então, meu menos 0,17 está aqui, entra aqui como x de n. Calcula de novo f de xn usando isso, e depois a f' de xn usando essa fórmula aqui. E calcula o x de n mais 1 usando quem? Newton. A gente vai usar o Newton aqui. No lugar de xn, menos 0,17. No lugar de f de xn, a gente coloca esse menos 0,59. E no lugar da derivada, a gente usa 41. Lembrando, cuidado aqui com o sinal, que esses sinais aqui são negativos, vai trocar por conta desse. E aí a gente já encontra um x de n mais 1 de menos 0,15, bem mais perto, tá? Então, esse aqui é meu novo x de n mais 1. Deixa eu pegar outra cor. Esse daqui. A gente calcula o f de x dele. A gente já viu, está bem pertinho de zero, 0,00083. E calculando a diferença entre os dois, menos 0,17 com menos 0,15, a gente encontra 0,014. Se quisesse parar aqui, podia. Mas aí eu dei outro passo, tá? Aqui a gente já vê que já tem uma boa tolerância, boa diferença, só de 0,01, se fosse só olhar essas duas casas. Mas eu ainda fui para outro passo. Que aqui esse 0, menos 0,15 veio para cá no xn. Fazendo o mesmo processo, a gente encontra aqui 0,0156227, esse daqui. Esse aqui. Aí você vê ó, que desse para isso praticamente mudou só a partir da quinta casa decimal. E aí a gente já vê que a tolerância dele é minúscula. Isso aqui é 10 a menos 5. Isso aqui é como se fosse 2,04 vezes 10 a menos 5. Ou seja, muito menor do que a tolerância que a gente imaginou inicialmente. E o f de x dele também é muito pequeno. Isso aqui está 2 vezes 10 a menos 6. Ou seja, é praticamente como se fosse a raiz dele. Então, nesse caso, a gente vai considerar que a primeira raiz dessa função, o x1 dela, seria menos 0,15627, certo? E agora a gente precisa encontrar as outras duas raízes, já que é uma função do terceiro grau, né, para ver se elas também interceptam o eixo x. Para fazer isso, a gente vai ter que dividir polinômios. A gente vai dividir nossa função f de x tem o f de x que é igual a 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x mais 6 mais 6. A gente vai dividir essa função por x menos a raiz. Só que como a raiz é negativa, vai ficar x mais 0,15627. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui o f de x para não ficar complicado aqui. Pronto. Aí vamos lá. 2x ao cubo dividido por x dá 2x ao quadrado. Se você quiser aqui usar a função original, pode, mas assim fica mais fácil. Aí vai ficar 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. Quando passa para cá, ele passa um sinal trocado. Então, vem menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 0,15627 vai dar 0,3134. Que aqui, quando a gente vier, vai vir com o sinal trocado. Então, vai ficar 0,3134 x ao quadrado. E aqui a gente passa a régua aqui. Esses dois vão cancelar, né? Porque 2x ao cubo menos 2x ao cubo é 0. E aqui vai dar menos 15,3134 x quadrado. E dá esse 36x mais 36x. Aí menos 15,3134 x ao quadrado dividido por x vai dar menos 15,3134 x. Aí, menos 15,3134 x vezes x
dá menos 15, 31, 34, x ao quadrado, negativo, né? Quando vem para cá, vai positivo. Então, mais 15,31, 34, x ao quadrado. E aqui, menos 15,31, 34 vezes 0,15627 vai nos dar menos 2,39302. Quando a gente vier para o lado de cá, a gente vem somando, né? Então vai ficar mais 2,39302x. Ou se você quiser parar aqui no 3, não tem problema nenhum. Vamos somar aqui de novo. Esses dois voam, né? Que é um positivo e um negativo. E aqui a gente vai ficar 38,39,302x. É isso. E a gente abaixa o 6. Então vamos lá. 38,39,302 dividido por x dá 38. Só o número aqui dá 38,39,302. E aí, fazendo o mesmo processo, aqui vai dar ele negativo, menos, que a ideia é cortar ele. 39,302x. E aqui, quando a gente multiplica esse 39,302 por 0,15, dá 5,98 e mais um pedacinho. Se a gente tivesse a diferença muito pequenininha, 0,02, então isso aqui dá aproximadamente zero. Então, não mata a gente usar esse polinômio aqui que sobrou para encontrar as novas raízes, o x2 e o x3 da nossa função. Só que isso aqui é um polinômio de segundo grau, então aqui a gente consegue facilmente encontrar essas raízes. Primeiro, vamos calcular o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Então vai ficar delta vai ser igual a menos 15,3134 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 38,39,302. Quando a gente olha aqui para o delta, não precisa nem calcular muito. O que acontece? Esse delta aqui vai dar negativo, porque 15 ao quadrado dá 225, certo? No máximo. E aqui a gente tem 8 vezes 38. Então vamos ver aqui, 8 vezes 38. Isso aqui já dá 304. Ou seja, o valor do nosso delta é negativo. Se o delta é negativo, significa que não existe raiz real. E se não existe raiz real, essas duas raízes, x2 e x3, elas não interceptam o eixo x, tá? Então, essa função só vai interceptar o eixo x, só intercepta o eixo x no ponto menos 0,15627, 0, tá? A gente vai considerar que ele é uma raiz, então o y dele é 0. E o x2 e x3 são números imaginários que a gente não consegue representar no plano xy. Ok? Então vamos aqui para a letra C, calcular a primeira derivada da função. Na letra C. Primeira derivada da função. A função original que a gente tem é f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 6. Então, calculando essa derivada, é só aplicar as regras básicas de derivação. Então, vamos lá. O expoente cai, vai ficar 3x quadrado. Quadrado que a gente sempre tira 1, 3x ao quadrado sobre 3 menos 5 vezes o expoente cai, 2. E o x vai ficar 2 menos 1, 1, dividido por 2. Aqui o expoente vai cair de novo, vai ficar 6 vezes 1. E o x está elevado a primeira, se a gente tirar 1, vai ficar x elevado a 0. Lembrando
que qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, isso aí vai virar 1. E a derivada de um número, de uma constante, é zero. Então, a gente nem coloca. Então, vai ficar f' de x vai ser igual. 3 dividido por 3 dá 1, x ao quadrado. Aqui a gente corta 2 com 2. Vai ficar menos 5x mais 6. E 6 vezes 1 vezes 1. Então, a primeira derivada da nossa função tem essa cara aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Na letra D, ele pede para obter os pontos críticos. Os pontos críticos da função são os pontos onde a nossa primeira derivada, ou seja, esse f' de x, ponto D, a gente sabe que o f' de x é igual a zero. E nesse caso, se a gente igualar isso aqui a zero, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso aqui vai dar 1. E agora a gente vai calcular o x. Deixa eu botar aqui para o lado. Vai ser que x é igual a menos b, mais ou menos delta, raiz de delta, sobre 2a. Então x vai ser igual a menos b, vai dar 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2a, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui, nesse caso, a gente vai achar x1, que vai ser 5 mais 1, 3 sobre 2, ou 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. E o x2, que vai ser 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então a gente tem esses dois pontos críticos da nossa função, porque eles podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo, que é o que a gente vai definir na letra E. Então a gente tem que guardar bem esses carinhas aqui. Na letra E, ele está perguntando os pontos críticos da função. Letra E, os pontos críticos da função. Então, vamos lá. A gente viu lá que o x1 era 3, igual a 3. Ah, não, desculpa, na letra E determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. O ponto crítico a gente já achou. x1 igual a 3, x2 igual a 2. A função que define a derivada da gente era uma função de segundo grau. Era que ficava f' de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então a gente tem que fazer um estudo do sinal dela para definir como é que está crescendo, como é que está decrescendo nossa função. Aqui é uma reta real x, a gente marca 2, marca 3, marca 2. 3 e 2 aqui. E meio que só esboça a função, sem muita responsabilidade. Aqui a gente vê que a função está assim para cima, por quê? Porque o A dela é maior do que 0, né? Aqui o A dela é 1, então significa que ela tem uma concavidade para cima. E a gente pode ver facilmente aqui ó, que valores antes de 2 e depois de 3 a função é positiva, a derivada da função é positiva, e entre 2 e 3 ela é negativa. Então a gente sabe o seguinte, olhando para isso, se o sinal da derivada é positivo, significa que a função está num momento de crescimento. Então, vamos lá, no crescimento da função vai ser para valores de x. Se a gente for ver lá de menos infinito até 2, menos infinito até 2, isso aqui é intervalo aberto, porque em 2 é um ponto crítico, a função fica zero, e maior para x maiores que 3, então de 3 até mais infinito. E a nossa função só decresce nesse intervalozinho aqui, de 2 até 3, que é o intervalo de decrescimento da função. Decrescimento da função. Que vai ser entre 2 e 3, que é o que a gente faz. Sempre tem que fazer esse estudo do sinal.
certo? Então, vamos lá. Letra F, classificar os pontos críticos em máximo e em mínimo. Para classificar o ponto crítico, basta a gente olhar os sinais dessas derivadas. Foi até bom que ficou no mesma página. Então, a gente tem o x1 igual a 3 e tem o x2 igual a 2. x2 igual a 2. Então, vamos lá. Se a gente olhar, o que é que acontece? Antes de 2, a função está crescendo. A função sempre vai crescendo. Deixa eu só fazer um rabisco aqui. A função está crescendo e chegou em 2. Vamos supor que o 2 está aqui. E depois ela começou a descer. Se eu estou subindo e depois eu desço, significa que eu sou um ponto de máximo, porque eu cheguei no meu limite e depois comecei a descer. Então, x2, x igual a 2 é um ponto de máximo. Justamente por isso, máximo. Aí ele foi descendo, ó. De 2 até 3 ela só faz descer. Desceu, 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 aí chegou em 3. Quando ela chega em 3, ela começa a subir. Se eu estou descendo e depois eu começo a subir, significa que eu sou um ponto de mínimo. De mínimo local, no caso. De mínimo, certo? Então vamos lá para a letra G. Calcular a segunda derivada da função. Letra G quer calcular a segunda derivada. A gente sabe de cara que a gente já calculou, né? A primeira derivada da função da gente foi f de linha de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. E agora, a partir dela, a gente calcula tranquilamente a segunda derivada, usando aquelas mesmas regrinhas. Aqui o expoente cai, vai ficar 2x, porque vai ficar 2 menos 1 dá 1. E aqui o expoente cai de novo, só que o expoente é 1, né? Então vai ficar menos 5. Quando o expoente é 1, a gente não coloca mais o x, porque fica x a 0. E derivada de uma constante é 0. Então, a minha segunda derivada tem essa cara aqui. F, duas linhas de x igual 2x menos 5. E aí a gente pode ir tranquilo na letra H. A letra H ele pede a concavidade da nossa função. Para fazer a concavidade, a gente vai ter que fazer o f, duas linhas de x, f' de x igual a 0. Então vamos lá. Vou fazer 2x menos 5 igual a 0. Resolvendo essa continha aqui tranquilo, o x vai dar 5 meios. É o único ponto de mudança de concavidade. Certo? E vamos analisar aqui o que acontece com a concavidade da nossa função. Né? Vamos lá. E esse ponto aqui também é chamado de ponto de inflexão, ou seja, é o ponto em que... Ponto de inflexão. É o único ponto para essa função, que é onde a minha concavidade sai de positivo para negativo ou de negativo para positivo. A gente pode ver que isso aqui é uma função de primeiro grau. Então vamos analisar de novo o sinal. Essas coisas de desenhar gráfico, essas coisas, sempre vai ter que fazer uma analisinha de sinal de função. Então é importante dar uma revisada nisso. Aqui o x é 5 meios, que é o único ponto que eu tenho. E isso aqui é uma reta crescente. Então, minha reta está algo assim. Todos os valores depois de 5 meios a gente vê que é positivo. Todos os valores antes de 5 meios é negativo. Então significa o quê? Para valores de x menores que 5 meios, minha função tem concavidade para baixo. Concavidade para baixo. A gente tem qualquer valor de x menor que 5 sobre 2. E concavidade para cima. Concavidade para cima. São os valores de x maiores que 5 meios. Justamente por conta desse estudo do sinal. Se isso aqui fosse uma função de segundo grau, ela ia variar duas vezes. Ela sai de positivo para negativo, negativo para positivo. Que aí teria que fazer de novo esse estudozinho de sinal. Vamos lá, letra I agora. Quase acabando. Na letra I, ele pede as assíntotas. Para calcular as assíntotas, a gente, primeiro, a mais fácil que tem é a do y. Assíntotas. Vamos ver se existe alguma assíntota vertical. Assíntota vertical. Agora sim. Para calcular a assíntota vertical, o que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que ver para onde vai a função no infinito.
Então, o limite, a gente vai calcular o limite quando o x tende a infinito de f de x, tá? Do f de x que a gente estava usando lá no comecinho. Se a gente for substituir ali, enfim, o x está sempre no numerador. Então, se a gente botar um número muito grande, o f de x vai assumir um número muito grande. E se a gente botar um infinito ali, mais ou menos, a ideia é essa, a gente vai ver que f de x vai para infinito, tá? F de x não tem esse limite vertical, ele vai-se embora. E se a gente colocar para menos infinito também, o limite, quando o x vai para menos infinito, de f de x, a gente vai ver, substituindo lá na função menos infinito, mas um número muito grande negativo, a gente vê que a função vai para um número muito grande negativo também, ou seja, vai para menos infinito. Como esses limites não existem, basicamente, não são definidos, isso aqui não existe, então significa que não existe assíntotas verticais. Não existe assíntota vertical. Tá? E para calcular as assíntotas horizontais, a gente tem que ver se existe algum problema em relação aos valores de x. Só que x na nossa função pode estar em qualquer valor. Então, não existe nenhuma assíntota horizontal. Tá? Não existe assíntota horizontal. Essas assíntotas horizontais aparecem quando você tem algum problema no valor de x. Por exemplo, se eu tivesse algo assim, y igual 1 sobre 1 sobre x, pronto. Y igual a 1 sobre x. A gente sabe que isso aqui é uma hipérbole. Se o valor de x ficar muito grande, o teu y vai chegar em zero, e ele não vai passar desse valor. Normalmente, essas assíntotas horizontais aparecem quando o x está no denominador. Fora isso, elas não existem, certo? E agora vamos esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, a gente vai precisar de todos aqueles pontos que já foram calculados desde lá do comecinho que a gente estava fazendo. Então, vamos lá. Vou fazer esse eixo aqui. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X. E a gente vai botando os pontos que a gente conhece, tomando cuidado com todas as informações que a gente tem. A gente tem esse ponto aqui, que é x igual a menos 0,15. 15,627, né? 0,15627. É isso. A gente sabe que também a função bate em y igual a 1. A gente tem, além disso, os dois pontos de máximo e de mínimo, que é x igual a 2 e x igual a 3. Então, x igual a 2, a função está nesse ponto de máximo aqui. Para calcular aqui é só substituir na função. E x igual a 3, nossa função está no ponto de mínimo. Vou colocar x igual a 3. E tem outro ponto extremamente importante, que é o x igual a 5 meios. 5 meios. Que é onde a concavidade da gente muda. Eu aqui no final vou botar o gráfico mais bonitinho, eu mando para você também, acoplado aqui o gráfico. Então, para desenhar esse gráfico, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, daqui para cá, a gente sabe que daqui do ponto 2 até para trás, a função está sempre crescendo com concavidade para baixo. Então, vai ser algo assim. Assim. E ela vai assumir esses valores. E ela vai chegar aqui em 5 meios e vai trocar de concavidade. Em vez de ser para baixo, vai ser para cima. Chega em 3, ela atinge o valor mínimo dela. E aí, ela sobe. Certo? E aí fica mais ou menos com essa cara funcionando mais para cima. Assim. Certo? Espero aí ter ajudado. Qualquer coisa, só chamar a gente.